E aí, pessoal, tá vendo os dois? Eu tô vendo os dois. Pronto, aí, ó, LDO, o de baixo sobe e o de cima desce. Pronto. Ótimo. Todo mundo ok? Dá um legalzinho aí, tá? Eu espero que o pessoal esteja lá no teu Instagram também, porque aparece que você tá ao vivo comigo, entendeu? Só que agora é diferente, agora Tá. começou comigo, né? Ah, então tá. Então não tem problema não. O importante é que o pessoal lá saiba que eu estou aqui. Exatamente. Não, aparece sim, tá certo? Então, Então, recapitulando, a Gabi estava na questão 41 e estava comentando a isso. letra B, não é isso? Isso. Aí, eu estava falando que são entes da federação, ali somente a União e o DF. Não, né? União, Estado, DF, município, gente. É a administração direta, né? Os entes da federação. Então, União, Estado, DF, município. Não vai poder colocar só União e DF. Errada. C. Para o cálculo da receita líquida dos estados, deve-se deduzir do total de receitas recebidas as parcelas entregues aos municípios e à União por determinação constitucional. Não. Vai deduzir da receita corrente líquida do estado as parcelas entregues por determinação constitucional ao município, não à União. O que vai deduzir nesse caso aqui, por exemplo, a União, você vai deduzir a parcela entregue ao Estado e ao município. Mas o Estado só vai deduzir o que vai passar para o município, beleza? Letra D, de dado. B. Devem ser consideradas entes da federação, empresa controlada por ente da federação e empresa estatal dependente. Não, não e não. Ente da federação é União, Estado, DF, município, administração direta. Empresa controlada, gente, é administração indireta, é estatal, né? Então, quem são lá as entidades da administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. As estatais, né, que são as empresas controladas, que nós temos aí tanto empresas públicas quanto sociedade de economia mista, são da administração indireta e não tem nada a ver com entes federativos, não são entes federativos, né? Não são entes federados. Então, errado aqui. E lembrando aqui que a estatal dependente é uma espécie ali da controlada. A controlada, ela vai ser aquela empresa que vai ter a maioria do capital social com direito a voto de algum ente público, né? União, Estado, DF ou município. E aí nós teremos, nesse caso, a possibilidade dela ser dependente ou independente, né? Dependente ou não dependente. Então, nada a ver aqui que é ente da federação, totalmente errado. Letra E. Para apurar a receita corrente líquida, deve-se somar as receitas arrecadadas no mês em referência às arrecadadas nos 12 meses anteriores. Não. Você vai ter o cálculo, você vai ter o mês em referência e vai somar com dos 11 meses anteriores, não com a dos 12 meses, tá? É um ano móvel e aí sempre que você faz o cálculo, você pega o mês em referência e soma os 11. Daí sempre vai voltar exatamente um ano. Então, errado ali por colocar 12 meses. Gabarito letra A, sem nenhum erro aqui, nenhuma possibilidade de recurso, tudo certinho. Na verdade, o recurso poderia ser na receita líquida, né? Mas eles não iam anular por causa disso. É a menos errada, Exato, é a menos errada. né? Então, antes de ir para 42, gente, aproveitando o gancho dessa questão da receita corrente líquida que a professora Gabriela falou, com relação a essa história de mês de referência, tomem cuidado nas questões da FCC que trabalha com balanço. Tipo, naquelas questões que vem o quadrinho para você somar o que é receita corrente ou não. Se a banca trabalhar com data, gente, digamos, hoje, 16 de outubro, se eu quiser calcular a receita corrente líquida hoje, o meu mês de referência é setembro. Isso. Outubro não terminou. Então, se eu estou hoje, 16 de outubro, e quero calcular minha receita corrente líquida, o meu mês de referência é setembro e os 11 antes de setembro. Resumindo, são os últimos 12. Tá certo? Isso. Então, tomem cuidado com essa história de mês de referência, porque eu já vi isso. Mas, assim, foi em contabilidade pública. Mas não deixa de ser afro, né? Boa.
42, mais uma questãozinha de lei de responsabilidade fiscal, mais especificamente artigo 4º e artigo 5º, que é o que fala de LDO e de LOA, tá certo? 42. O capítulo 2 da lei complementar, que é a LRF, refere-se ao planejamento, abordando regras referentes à lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, execução orçamentária e do cumprimento das metas. Em relação à mencionada legislação, considere. Mesmo esquema, vamos julgar o que é que está certo e o que é que está errado. No inciso 1, ele diz assim, a LDO deve dispor, entre outros assuntos, sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Perfeito, gente. Quando a gente está dando essa aula, a gente sempre fala para os alunos, gente, não memorizem mais LDO só conforme a Constituição. As bancas, elas pegam a atribuição da Constituição com o artigo 4º, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. E se a banca quiser jogar mais pesado, ela pode colocar algum assunto do anexo de metas fiscais e dizer que é a atribuição da LDO, correto? Então, tomem cuidado com isso. Tá perfeito. Artigo 4º, inciso 1, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. O inciso 2 diz, a reserva de contingência terá sua forma de utilização e montante estabelecidos na LDO. É mais uma atribuição da LDO. Dispor sobre critérios e formas, sobre limitação de empenho e também trazer sobre reserva de contingência. Então é o seguinte, gente. Quem traz, tomem cuidado com isso, tá? O inciso 2 está errado. A LDO, no artigo 4º, inciso 1, a linha C, ele diz o seguinte, sobre a reserva de contingência, né, quem vai trazer essa forma de utilização é a LDO. Mas quem é que traz a reserva de contingência no seu texto? É a LOA. Então, tomem cuidado. Quem dá a forma? LDO. Quem traz a reserva? A LOA. Até porque, gente, a reserva de contingência é um percentual do orçamento que vai ser separado para passivos contingentes, tá? E tomem cuidado, gente, que essa reserva de contingência, ela varia todo ano. No seguinte, eu já peguei uma LDO, sei lá, de 2016, que dizia que a reserva de contingência seria retirada do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. E tem ano que a LDO diz que a reserva de contingência é tirada somente do orçamento fiscal. Então, vocês vejam que quem define a maneira de como ela vai ser tratada é a LDO e não a LOA, tá? Então, cuidado com esse tipo de item, é super recorrente e cai demais. Então, o inciso 2 está errado. O inciso 3 diz o seguinte, constitui receita do Tesouro Nacional o resultado apurado pelo Banco Central do Brasil após a constituição ou reversão de reservas. Perfeito, gente. Do mesmo jeito que o saldo positivo constitui a reserva, quando fica negativo, é uma obrigação com o Tesouro Nacional. Tá certo? Leandro, só uma coisa. O concurseiro normalmente não lê esse artigo 7º, né? Não lê. Porque é aquele artigo que todo mundo pula. E ele é Banco Central, tipo, uns troços nada a ver lá, sabe? Eu achei sacanagem cobrar isso aqui. Porra, sacanagem. Mas realmente tá lá e pode ser cobrado, né? Exatamente, artigo 7º, tá? Inciso 4 diz o seguinte, os beneficiários de pagamento de sentença judicial serão identificados pela execução orçamentária e financeira. Gente, está perfeito. Também aquele artigo que ninguém lê. Artigo 10 da Lei de Responsabilidade. É aquele artigo que ninguém lê. Exatamente, é isso. Lê, cara. Artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, mas vocês pensem assim. Quem tem uma demanda judicial contra a União, que possivelmente você possa ganhar da União, a União tem que estar preparada, gente, para te pagar. E isso, para a União, é o chamado passivo contingente. Ela pode usar, inclusive, a reserva de contingência para pagar essa demanda judicial, né? Então, a gente está fazendo o link aí desse item com a reserva de contingência, tá? Então, o inciso 4 também está correto. A fundamentação é o artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O inciso 5 diz, o projeto de LOA, dentre outros assuntos, conterá a reserva legal
definida com base na receita corrente líquida. Olha a maldade. A LOA vai ter a reserva de contingência. Não é a reserva legal. Né? Questãozinha cara de IBFC. Já que falaram da IBFC mais cedo, né? Questãozinha cara de IBFC. Inclusive, eu estava até comentando com a professora mais cedo que eu achei essa prova da FCC muito 2012, muito decoreba, muito fundação, copia e cola. Eu achei uma prova bem tradicional. Mas assim, que em alguns tópicos que a gente vai ver ainda, se Deus quiser, que hoje, né? Porque a gente não tem hora para acabar, tá? Então, inciso 5 tá errado, que não é reserva legal, é a reserva de contingência. Então, gabarito, letra D, né? Confiram comigo. 1, 3 e 4. Letra D de dado. Próxima. 43, então, gente. Em relação à receita e despesa pública, a despesa total de... Letra A. Eita, já fui direto. Letra A. Vai lá que eu vou pegar um golinho d'água. Vai. A despesa total de pessoal em cada período de apuração será de 60% para União e Estados. Para União e Estados, peraí que eu grampeei aqui. E 50% para municípios. Não, né, gente? Aqui ele trocou. União é 50%, estados e municípios 60%. Aqui ele botou União e Estado como 60%. Na verdade, a União é 50% e Estado e município é 60%, tá? Então, errada a letra A. Letra B. O total previsto para as receitas de operações de crédito só poderá ser maior que o total de despesas de capital do projeto de lei orçamentária. O total previsto para as receitas de operação de crédito só poderá ser maior que o total de despesas de capital do projeto de lei orçamentária. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Invenção aqui do examinador. A regra é que o montante das operações de crédito não vai exceder o montante das despesas de capital, salvo lá uma autorização por maioria absoluta, né? Quando você tem créditos suplementares especiais com finalidade específica. Mas a regra é que não vai exceder, não vai. É a famosa regra de ouro, né? Regra de ouro, regra de ouro. Letra C. Conforme prazo previsto no artigo 8º da Lei Complementar, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Legislativo em metas bimestrais de arrecadação. Gente, vão ser sim desdobradas em metas bimestrais, mas pelo Poder Executivo, não pelo Legislativo, tá? O Legislativo, ele tem a função ali no ciclo, né, de estudar, emendar, emitir parecer, aprovar. Essa situação aqui do desdobramento ali, dessa execução orçamentária, vai ser o Poder Executivo, tá? Letra D. Em relação à repartição dos limites das despesas totais com o pessoal dos estados, o valor destinado ao Poder Judiciário não poderá exceder 6%. Exatamente isso, perfeito. Até o Judiciário da União e dos estados é 6%, então é o mais fácil de decorar, que ele é igual, e no município não tem judiciário. Então, o judiciário sempre vai ser 6%, e aqui é o nosso gabarito, letra D. Letra E. Em relação à repartição dos limites das despesas totais com o pessoal da União, o valor destinado ao Poder Executivo não poderá exceder 54%. Gente, 54% no Poder Executivo é no Poder Executivo municipal, tá? União é 40,9%. E Estado é 49%. Então, tem que decorar a percentual de despesa com pessoal nos âmbitos das esferas federativas mesmo e nos âmbitos dos poderes IMP, beleza? Então, aqui, letra D, nosso gabarito, D de dado, tranquila a questão, tá? Então, passando aí para você, Leandro. Vamos lá. Antes de ir para 44, foi uma questão boa essa que a Gabriela comentou, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela passeou ali sobre a execução orçamentária, falou da regra de ouro, e com relação à regra de ouro, eu queria dar um puxãozinho de orelha nos alunos. Seguinte, preste atenção. Antecipação de receita orçamentária, a ARO, ela não afeta a regra de ouro, tá? Então, a ARO, ela não vai computar para efeito de cumprimento ou não da regra de ouro, porque a regra de ouro diz que as despesas de capital, né, é o limite para você contratar a operação de crédito. Agora, tomem cuidado com o seguinte.
Se uma Aro for contratada antes de 10 de janeiro ou depois de 10 de dezembro, que é aquele prazo que ela pode ser contratada, resumindo, se uma Aro for descumprida, ela passa a impactar o limite lá da regra de ouro. É como se a Aro virasse uma operação de crédito, tá certo? Então, tomem cuidado com isso. Essa é uma questão bem mais pesada. Eu já vi numa prova para procurador, porque isso é mais sobre direito financeiro, não é, Gabriela? Então, é um assunto mais pesado, mas entendam, de uma vez por todas, Aro não é operação de crédito. Se não é operação de crédito, ela não impacta na regra de ouro. Ressalvado quando essa Aro não for quitada dentro do prazo. Combinado? Então, pronto. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que foi sobre o item que ela falou, sobre meta bimestral de arrecadação. É aquela história, gente. Quando eu estou falando para os meninos, eu digo, o poder público, poder executivo, ele vai fazer meta bimestral de arrecadação, ou seja, para a receita é meta bimestral. Para a despesa, gente, é mensal. Cronograma mensal de desembolso. Exatamente. Por quê? Porque isso eu falo para os meninos, porque existe ainda um bendito artigo da 4320 que fala cota trimestral. Ou seja, é um artigo que não foi revogado, mas que com a mutação constitucional, gente, a gente não trabalha mais com cota trimestral de despesa. A gente trabalha com cronograma mensal de desembolso. Então, lembrem, meta bimestral para arrecadar, meta mensal, que é o cronograma de desembolso, tá? Então, era só isso que eu queria dar um aprofundamento aí para os meninos. Vamos direto para a questão 44. Perfeito. 44, questãozinha sobre classificação da despesa orçamentária, tá? Ele está pedindo o quê? Considerar os itens. Vamos ver o que é que está correto e o que é que está falso. Inciso 1 diz o seguinte: órgão orçamentário e unidade orçamentária são níveis hierárquicos da classificação institucional da despesa orçamentária. Perfeito, gente. Quando eu falo de classificação institucional, você vai lembrar de instituição. Quem é que está gastando o meu dinheiro? São dois níveis: órgão orçamentário, unidade orçamentária. O item está perfeito. Gente, quem sabe o inciso 1, sabe o inciso 2. Porque o inciso 2 diz assim: a classificação institucional, que a gente acabou de ver, órgão e unidade. No 2, ele está dizendo que separa as dotações em função e subfunção. Isso aí quem faz é a classificação funcional. E para você memorizar a despesa, gente, você vai por aquele caminho. Faz uma pergunta. Quem está gastando? Institucional, órgão e unidade. Em que área eu estou gastando? Funcional, né? Qual é a função do governo? Não é isso? Então, façam essas perguntas que aí você se localiza, tá? Na classificação. Isso. Então, o inciso 2 está errado. O inciso 3 diz assim: a classificação funcional é independente dos programas e permite a consolidação das 3 esferas do governo. Gente, eu achei esse item pesado, que foi o que eu comentei contigo mais cedo, né, Gabriela, com os meninos. Gente, no orçamento programa, a classificação funcional, ela é dissociada da classificação programática. As duas caminham em separado, embora elas se juntem na dotação orçamentária. Mas são duas classificações independentes. Ou seja, quando você estiver estudando pela doutrina de James Giacomoni, que ele fala que o orçamento programa utiliza o critério funcional / programático, você risca a barra e coloca e programático. Porque você está consertando até o doutrinador. Caia. Então, vamos lá. Então, o 1 está certo, o 2 está errado e o 3 está correto, tá certo? Então, gabarito, letra B. Gente, a menina falou assim, esperando a 45. É agora, mulher, agora. Deixa a Maria da Paz lá. Então, eu vou corrigir. Eita, 45 é aquela de transferência voluntária. É aquela, exatamente. Então, vamos lá. Em relação às transferências voluntárias, o artigo 25 da Lei Complementar 101 estabelece, letra A, sempre que necessário, serão realizadas para o Sistema Único de Saúde. Não,
Não, né? Porque lá no nosso artigo 25 está dizendo que a transferência voluntária, blá, 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 que não decorra de determinação legal, constitucional ou lá de transferências para o Sistema Único de Saúde. Então, não pode ser para o Sistema Único de Saúde, beleza? Então, essa aqui, fora. B, em algumas situações são decorrentes de determinação constitucional. Isso vai exatamente contra a ideia de ser uma transferência voluntária, né? Se é voluntária, é porque não existe obrigação. Se tivesse obrigação, seria uma transferência obrigatória ou uma transferência constitucional. Então, efetivamente, não existem situações em que eu vou ter uma transferência voluntária que decorra de uma determinação constitucional. Não faz nem sentido, é ilógico isso. Letra C. A transferência voluntária... Hã? É o bendito item que todo mundo quer saber, mulher. Letra C. A transferência voluntária da União para os demais entes deve estar prevista no orçamento da União. Gente, causou certo desconforto, né? Essa daqui. Porque lá no artigo 25 está escrito que para fazer a transferência voluntária tem que ter dotação específica. E aí, Leandro, eu mando para você agora e você explica essa situação da dotação específica que pode estar no instrumento, não precisa estar dentro da LOA. Então, pode estar lá no contrato, no convênio, enfim. Fala aí para eles a letra C. Ó, se vocês estiverem aí com o material e quiserem anotar, gente, isso aí pode ter certeza que vai cair bastante. Quando tudo que a Gabriela já falou lá no artigo 25, que para transferência voluntária você precisa ter dotação específica, você tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de transferência voluntária, é um acordo mútuo entre dois entes. Um vai transferir recurso para o outro de maneira voluntária, que não seja obrigação constitucional. Ok. É aqui que vem o pulo do gato. Presta atenção, pelo amor de Deus. Para o ente que está transferindo o recurso, ele precisa ter dotação específica dentro do instrumento, que pode ser o contrato, o convênio, o contrato de repasse. Agora, presta atenção. Para quem está recebendo o dinheiro da transferência voluntária, o ente recebedor tem que colocar na sua LOA a despesa para que ele vai gastar. Então, presta atenção. Para o ente transferidor, dotação específica quer dizer o quê? Que tem que ter dotação dentro do instrumento, não é a LOA de quem está transferindo. Ou seja, não precisa estar dentro do orçamento da União se ela vai transferir dinheiro voluntário para o município. Precisa estar dentro do convênio que a União vai celebrar. Lá vai ter a dotação. Agora, para o município, por exemplo, uma transferência voluntária entre União e um município para construir uma policlínica. Então, o município, dentro da sua lei orçamentária anual, ele vai colocar a dotação para a despesa envolvendo aquele convênio. Então, é o seguinte, dotação específica é para a LOA do recebedor, assim como falaram aí nos comentários. Para quem está transferindo, a dotação específica não é dentro do orçamento, é dentro do instrumento de contrato, tá? Professor Misericórdia, onde é que está isso? Gente, é uma instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional de 2001, tá? Então, a FCC jogou pesado, teve que tirar o chapéu para a FCC, para compensar a mancada que ela deu nas outras, né? Porque me pô. Então, questão linda, e entendam de uma vez por todas que dotação específica para transferência voluntária só é dentro da LOA para o ente recebedor. Para o ente transferidor, não precisa estar na LOA, basta estar dentro do contrato ou do convênio. Perfeito. Continue aí, Gabriela. Aí, gente, letra D, sempre serão realizadas a título de auxílio ou assistência financeira. Tem também a possibilidade de cooperação, lá no artigo 25. Então, por exemplo, pode ser realizado a título de cooperação e daí não está abarcado aqui no auxílio ou assistência financeira. Mais algum comentário desse tópico, dessa parte aqui da letra D, Leandro? Ou tranquilo? Não, é só isso mesmo. Porque faltou, foi letra de lei, faltou cooperação. Isso. Letra E, refere-se à entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação. Exatamente, está no artigo 25, bem tranquilinho, né? É bem no comecinho já que está isso. Então,
letra E aqui, o nosso gabarito, tá? E a letra C, para quem estava na dúvida, né? A Juliana ali estava na dúvida. Já espero que tenha ficado claro aí para vocês. E só quem vai acertar são os alunos da Gabi e do Ravi. Isso. Exatamente. Beijo. Ó, 46 agora é você, Leandro. Vamos lá. Gente, a FCC cobrou... Sempre quando eu estou dando lei de responsabilidade fiscal, eu falo, gente, o artigo 25 e o 26 é aqueles dois artigos que você estuda por consciência. Porque se cair, você vai saber. Porque não é comumente cobrado. Porque o 25 é transferência voluntária e o 26 é destinação de recursos para o setor privado. Mas como das 30, 27 foram de AFO, ele podia cobrar aí até arquivologia, se ele quisesse, né? Então, vamos lá. Complicado. Questão 46. A destinação de recursos para o setor privado, artigo 26 da LRF, é abordada na lei complementar, do artigo 26 ao 28. Em relação a isso, é correto afirmar. Vamos para a letra A. A letra A diz: os refinanciamentos e as prorrogações de dívidas não compreendem o conjunto de recursos públicos destinados ao setor privado, visto que já foram contabilizados neste grupo anteriormente. Gente, negativo. Quando você vai conceder o empréstimo, você inclui também nessa destinação de recursos, inclusive quem? As prorrogações da dívida. Ou seja, é o principal e a dívida, gente. Não interessa. Quem leva A, leva o B. Vai o principal e vai a dívida. Então, tá errado. Se quiser anotar a fundamentação, artigo 26, parágrafo 2º, tá certo? Gente, essa questão foi letra de lei. Não tem para onde correr. Foi uma questão letra de lei. Professor, qual é a dica que o senhor dá para transferência de recursos para o setor privado? Você memoriza a regra. Qual é a regra? Para eu transferir dinheiro, recurso público, para uma entidade do setor privado, eu tenho que atender 3 requisitos. Primeiro, eu tenho que ter autorização em lei específica, não é uma lei geral, é uma lei específica sobre aquela transferência. Eu tenho que atender às disposições da LDO, tá certo? E, além disso, tem que ter previsão na LOA, e se não tiver na LOA, pelo menos em créditos adicionais. Tá certo? Então, são 3 requisitos que você tem que seguir para mandar dinheiro para o setor privado com fins lucrativos. Tá certo? Lembrando, gente, destinação de recurso para o setor privado é para o setor privado com fins lucrativos, né? Porque se você for mandar, sei lá, para o setor S sem fins lucrativos, isso pode ser feito por convênio, transferência voluntária, enfim. Então, letra A, errado, artigo 26, parágrafo 2º. Letra B. Esta destinação de recursos, seja para pessoa física ou jurídica, correto, não precisa ser só pessoa jurídica, não. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Deve ser autorizada por lei específica. Olha o detalhe que eu acabei de falar. Não é lei geral, gente. É uma lei específica. Sim. Está errada a letra B. A letra C diz: os créditos concedidos por ente de federação a pessoas físicas ou jurídicas que não estejam sob seu controle direto ou indireto terão valores de encargos financeiros, comissões e despesas congêneres iguais ou superiores aos definidos em leis ou ao custo de captação. Misericórdia, que diabo é isso? Gente, é aquele artigo que você não lê, né? Artigo 27. Agora, olha a maldade da FCC querendo jogar raciocínio lógico dentro da nossa prova. O artigo 27 diz que os custos dessa operação não podem ser inferiores. Se não podem ser inferior, gente, é que tem que ser o quê? Maior ou igual. Ou seja, ele trocou o artigo 27, trocou a palavra inferior por maior ou igual. Caia na matemática. Né? Foi exatamente isso. Então o item, gente, está perfeito. Ele só trocou o inferior por maior ou igual. Letra C, gabarito, artigo 27.
Letra D. Sempre que previsto no orçamento do ente da federação, os recursos públicos poderão ser utilizados também para socorrer a instituição do sistema financeiro nacional. Negativo, gente. Isso é uma vedação tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também a própria Constituição, ela meteu o dedo também nessa história aí, tá? A gente não pode socorrer, principalmente se for para pagar folha, tá? Isso não pode não. A gente não pode socorrer alguma entidade do sistema financeiro nacional com esse recurso, não. Está errado, e a fundamentação está no artigo 28 da LRF. E a letra E, esta destinação de recursos, seja para pessoa física ou pessoa jurídica, perfeito, quando autorizada por lei específica, tem que ser, e atender às condições estabelecidas na LDO, tem que ser, aí vem o final, para errar, né? Dispensa a previsão em orçamento ou em créditos adicionais. Negativo. Tem que estar prevista na LOA ou em créditos adicionais. Então, comentamos item a item, o gabarito é a letra C, tá? Questão 46, letra C. Sem problemas com ela. Problema maior, gente, era só decorar. Essa, sim, para mim, foi uma das questões mais difíceis da prova, junto com a anterior, achei. Tá? Eu também achei. 47. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é o MCASP, são restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Sobre as despesas, é correto afirmar. Letra A. No início do exercício subsequente, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão registradas em restos a pagar. Não é no início, né? Esse registro, ele ocorre lá no dia 31 de dezembro do ano ali em que ocorreu o empenho. Então, não é no início do exercício seguinte. Isso está errado. Letra B. São divididas em dois pontos. Despesas já liquidadas e despesas a liquidar ou em liquidação. Gabarito apontado pela banca. Eu confesso que eu acho estranho este gabarito. Porque, para mim, os tipos mesmo, os nomes dos tipos são restos a pagar processados e restos a pagar não processados, né? Distingue-se em restos a pagar processados e não processados. E aí nós temos lá, entre parênteses, uma explicação do que seria este tipo, que seria uma despesa já liquidada ou uma despesa a liquidar em liquidação. Então, eu acho que aqui, na minha opinião, seria uma atecnia colocar que seria o tipo despesas liquidadas. O que você acha? Mas sabe qual é... Mas deixa eu falar, Gabriela, eu acho também que, assim, você pode até ver que a questão começou falando assim, segundo o Manual de Contabilidade, né? Então, lá a questão já está dizendo, ó, segundo o MCASP, realmente o MCASP faz essa diferença. Despesas em liquidação e despesas, né, a liquidar. Ou seja, é um momento ali em que nem foi liquidada, mas está a liquidação em curso, né? Então, eu acho que a fundamentação da questão foi mais porque ela citou o MCASP lá no início. Mas, assim, eu concordo que os tipos de restos a pagar são processados e não processados. A 4.320 é bem clara. Agora, essa diferença em decorrência do momento da inscrição é uma coisa novidade, é manual, tá? Enfim, esse foi o gabarito da banca e o C também é polêmico, mas continue aí. C também é polêmico, né? Porque ali coloca lá que despesas não liquidadas, porém com o prazo para cumprimento da obrigação assumida com o credor ainda vigente, deverão ser inscritas em restos a pagar. E pode, né? Por exemplo, um exemplo aqui é o caso de se já começou a liquidação, né? Exatamente. Porque aqui, porém, com o prazo para cumprimento da obrigação assumida ainda vigente. Não dá para saber aqui se já começou a liquidação, porque se está ainda vigente, pode ser que já entregou metade das coisas, então vai ter que escrever aquilo em RP, não processado. Exatamente. E aí aqui ele deu como errado essa questão. E eu também não concordo. Eu acho que tem duas corretas, né? Letra B e letra C. Exatamente. Gabriela, deixa eu até comentar. É o seguinte. As outras questões que a gente vai falar sobre recurso, assim, eu acredito fielmente, é justo até como aluno que a banca vá alterar. Essa letra C, gente, é aquele tipo de questão IBFC. Porque se você for lá no artigo 35 do decreto 93.872,
que é de 86 desse decreto, você vai ver exatamente esse item C, só que trocada com uma palavra. Quando ele fala assim, despesas não liquidadas, porém com prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor. E o item coloca com o credor. Eu acho que a FCC fez só aí o erro. Mas, gente, sinceramente, esse com né? eu vejo no sentido de juntamente com o credor. Não que eu estou assumindo obrigação com você. Né? Como se eu dissesse assim, são obrigações assumidas minha com a Gabriela. Não quer dizer que sou eu que estou devendo a Gabriela. Não estou dizendo que é a Gabriela que está me devendo. Com aí eu entendo como juntamente. Mas se você for para o decreto 93.872, artigo 35, essa letra C, palavra por palavra, ela está errada. Porque ele troca o com por pelo. Mas assim, quando eu comentei o gabarito, né, quando eu fiz o comentário da prova, professora Gabriela também, eu acho que você também concorda que esse item, gente, não está errado. Tá? Sinceramente, não está errado. Vale a pena entrar com recurso. Assim, porque recurso, gente, é quantidade. Quanto mais pessoas entrarem ali, pode ser que a banca volte atrás. Mas, se você quiser apelar ainda mais, você vai dizer, o decreto não estava no edital. Pronto. Né? Pronto. Professora Giovana, mulher rica do Ceará, beijo. Que chique a Giovana aqui. Não é? Chiquérrimo. Nossa, chiquérrimo. É minha patroa, minha filha, lá do Prime. Tô me sentindo honrada. Ó, então, achamos aí que daria para recorrer nessa questão, tá, gente? Letra D vai falar para nós que as despesas liquidadas e não pagas durante o exercício financeiro devem ser inscritas em restos a pagar não processados. As despesas liquidadas, gente, quando ela foi liquidada, você vai inscrever em RP processado e não em RP não processado. O que vai diferir ali o processado do não processado é a liquidação, né? Então, se houve a liquidação, mas não foi paga, é RP processado. Letra E. Quanto às despesas inscritas em restos a pagar não processados, verifica-se na execução o cumprimento dos estágios de empenho e liquidação. Exatamente o que eu acabei de falar. Teve a liquidação, é processado, não é não processado. Se aqui ele fala que foi um RP não processado, só teve o empenho, tá? O pessoal aí, não sei de nada, mas estou dando audiência. O importante é estar aqui. O importante é dar audiência, tá? Então vamos lá. Aqui o gabarito ficou a letra B, mas a gente aconselha aí vocês a recorrerem dessa, tá? Vai lá agora, Leandro, para a questão número 48. Vamos lá. Questão 40. Gente, a questão 48 é uma piada. Gente, parece assim que fizeram de trás para frente. Gente, eu não entendi essa questão. Olha aí. Não dá. Se você pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, e se você for lá no artigo 29, tem lá definição de dívida consolidada, de dívida fundada, tem a definição de operação de crédito, tem a definição de refinanciamento da dívida, tem a definição de dívida mobiliária. O que foi que a banca fez? Pegou o artigo, quebrou em 2 colunas e na hora de associar, a banca mesmo errou. Não tem gabarito, gente, essa questão. Não tem gabarito, gente. Não tem gabarito para essa questão. Então você vai pedir anulação. E pedir uma anulação de questão, vice-versa. Esse é um tipo de questão, gente, que não é para trocar gabarito. É um recurso de anulação por não ter gabarito. De anulação. Né? Então, é uma questão ridícula, uma questão horrorosa, para compensar as questões boas que ela elaborou. Tá? Então, gente, vamos direto assim, para as definições do artigo 29. A banca traz aí um quadrinho e ele ainda dá o artigo, né? Para ficar mais feio para quem fez a questão, ele ainda dá o artigo. Ou seja, eu tirei daqui e eu mesmo errei. Tá? Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. Dívida pública consolidada.
Você vai associar gente, com quem? Com o segundo da coluna da direita. É o montante total, apurado sem duplicidade, de todas as obrigações financeiras do ente, assumida por um período superior ao quê? A 12 meses. 12 Agora, meses. tomem cuidado. Se tiver algum compromisso com duração inferior a 12 meses, mas que tiver incluída no orçamento, esse recurso também vai ser colocado dentro da dívida fundada, tá? Só para aprofundar aí para vocês. Os meninos esquecem. Eles esquecem, né? Não esqueçam, pelo amor de Deus. Para ser colocado na dívida fundada, deve ser um compromisso superior a 12 meses. Mas se esse compromisso já tiver previsto dentro do orçamento, que é a LOA, a gente vai incluir também dentro da dívida fundada ou consolidada, tá certo? Então, o número 1, você vai associar com o inciso 2. E aí Leandro, o candidato já pega e já vai nas assertivas nesse momento, né? Aí exatamente. Ele vai nas assertivas e ele vê que nenhuma tem o inciso 2 no começo. Aí ele diz, não sei de nada. Sabendo. E o pior é sabendo. É aquela questão para desestruturar mesmo. Ridícula. Já desestabiliza. Vamos lá. O número 2, você vai associar com quem? Gente, é muito fácil. Dívida pública mobiliária trabalha com títulos do governo. Qual é o tópico da coluna que fala sobre títulos do governo? É o inciso 3. Então, quando você... Não, o 3 não. Não, é o 4, é o 4. É o 4, pronto. Títulos, é porque o 3 é o refinanciamento. Pronto. Isso. Então, você vai associar a dívida mobiliária com títulos, que está no inciso 4. O 3, que é a operação de crédito, gente, é qualquer compromisso de mútuo acordo. Um pede e o outro empresta. Onde é que você vai ter havido isso? No inciso 1. Tá? Isso. Então, a nossa ordem está como? 2, 4 e 1. Não tem gabarito, gente, essa questão. A letra, o número 4, ele pede concessão de garantia. Gente, a definição de concessão de garantia é o quê? Compromisso de adimplência de obrigação financeira. É você se comprometer a pagar caso o outro fulano não pague. É aquela história de garantia e contra-garantia, que é a garantia da garantia, não é? Então, sem dúvida, uma questãozinha tranquila. Então, vamos lá. Número 1 associa com o inciso 2. Número 2 associa com o inciso 4. Número 3 associa com o inciso 1. Número 4 associa com o inciso 5. E número 5 associa com o inciso 3. Então, você marca a letra F e manda o examinador para baixo da F. Ridículo, ridículo. Não. Porque isso, Leandro, isso desestabiliza o candidato na hora que ele está fazendo prova. Com certeza. O emocional ali na hora, você fala, meu Deus do céu, mas não tem gabarito, mas eu tenho certeza que era isso, eu estudei e não tem gabarito. E é ridículo, porque não existe nenhuma coisa próxima de um gabarito. Esse é o problema. Não tem. Né? Então, pronto, gente. Essa questão é aquele tipo, recurso de anulação por não ter gabarito, tá? Mas o gabarito da banca foi letra D de dado. Mas não dê nem confiança, não. Não tem gabarito, recurso para anulação. E é certeza você ganhar esse ponto aí, tá? Esses vão ganhar. Porque, pelo amor de Deus, falar que a dívida fundada é a emissão de título, aí acabou, né? Aí acabou a vida. E, peraí, rapidinho. Antes da Gabriela começar a questão 49, de novo, gente, eu vou falar. Quando der 10 horas da noite, 10, 10 e 2, 10 e 3, a live vai cair, porque a gente tem um limite de 1 hora. Quando a live cair, você espera que eu vou entrar de novo, convido a Gabriela e a gente retoma. Porque eu acho que a gente vai terminar umas 11 horas. Eu acho também. Ó, gente, 49 é uma questão que eu venho batendo nela desde o início do ano. Eu falo para vocês desse artigo 44 da LRF, que é a carinha de examinador isso daqui. Que é uma exceção, assim, muito grande,
que é a situação ali da despesa com previdência poder ser financiada com uma receita de capital, de alienação. Então, é uma situação muito específica e que várias bancas aí esse ano têm cobrado desde o início do ano, tá? Então, vamos lá. É vedada a aplicação da receita, blá, 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 derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o blá, blá, blá de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de tananã, social, geral e próprio. Gente, já aqui, se o aluno não soubesse nada, você já leria social, geral e próprio dos servidores e você não ia colocar competência, você ia colocar previdência, né? Previdência social, geral e próprio, que são os regimes de previdência. Então, já mataríamos a letra A e a letra C. Aí, gente, o resto você ia ter que saber o artigo 44, não ia dar para chutar, não. Então, olha só, a receita aqui, aplicada, a receita de capital derivada da alienação de bens. Aí você teria que saber que a alienação de bens gera uma receita de capital, né? Óbvio. Então, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio para o financiamento da despesa corrente, salvo quando destinada aos regimes geral, social, regime de previdência social, geral e próprio dos servidores, tá? Quando for destinada por lei. Então, é uma situaçãozinha bem específica que nós temos no artigo 44 e que veio novamente aqui nessa prova da FCC. Já veio na FGV esse ano, não sei se veio em CESP, mas agora veio na FCC e não é a primeira vez esse ano que vem na FCC. Então, pode se repetir aí em outras provas também, tá? Gabarito aqui, letra E, né? De cara. Não vou ficar tentando aqui com os outros porque não faz o menor sentido. Então, letra E, o nosso gabarito. 50, Leandro, você. Vamos lá, estamos chegando. 50 já. 50 já, ô louco. A questão 50. E, de novo, aquele artigo que ninguém... Aquela parte, aliás, da LRF que ninguém lê. Controle e fiscalização, né? Gente, é o final da lei de responsabilidade fiscal. Tem aluno que chega na prova sem ter nem começado, né? Então, ela já está lá no final. 50. Em relação à transparência, controle e fiscalização, abordados no artigos 48 até o 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai marcar o item correto. Vamos lá. Item a item, tá? Os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio são documentos relacionados à transparência da gestão fiscal e terão ampla divulgação de acesso ao público. Gente, maravilhoso! Porque por mais que você não soubesse fiscalização, gente, o 48 da LRF você tem que saber. Quem são os instrumentos de quem são os instrumentos de transparência do governo? PPA, LDO e LOA. As prestações de conta e o parecer prévio. Não é isso? E os relatórios. Os relatórios, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária e as versões resumidas desses relatórios. Então, gente, se você sabe só o 48, você já vê de cara que aí é o gabarito da questão, tá certo? Letra A, tá perfeito. E aí, mais uma vez, a gente puxa as orelhas dos meninos para falar que isso aí, gente, é objeto de transparência. Princípio da transparência. Publicar relatório em site oficial não é atendimento ao princípio da publicidade, não no primeiro momento. Publicidade você pensa como requisito de eficácia, né, lá do ato, de validade do ato. Então a publicidade vem antes, tá? A transparência é a publicação dos relatórios no site oficial. Então letra A, gabarito. Vamos achar o erro das outras. A letra B diz: a transparência será assegurada mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real, gente. Pelo amor de Deus, estamos em 2019, vai esperar um mês para mostrar com o que é que está gastando? Não, é em tempo real. Então, gente, assim, quando estiverem fazendo a prova, pensem da maneira melhor, é em tempo real. O contribuinte ele tem que ver com o que é que a administração está gastando e o que é que ela está arrecadando. Tá certo? Então, a execução orçamentária e financeira, ela tem que ser acompanhada em tempo real. Letra C. A consolidação nacional e por esfera de governo
referente às contas dos entes da federação, relacionadas ao exercício anterior, será promovida pelo Executivo da União até 30 de junho. Não é março. Essa foi complicada. Essa você... E outra, isso aí, gente, é das prestações de conta do ano passado. Porque antes de prestar as contas do ano passado, tem um período de consolidação. Ou seja, a União vai consolidar as contas dos estados e dos municípios. E esses entes, os estados e os municípios, têm um prazo para enviar as contas para a União consolidar. Ou seja, os municípios mandam até o final de abril e os estados mandam até o final de maio. E a União consolida tudo em outro prazo. Tá? Mas essa prestação de contas aqui é em relação ao ano passado. Então, a União não tem que prestar contas dessa consolidação nacional, não é 31 de março, é 30 de junho. Tá? Artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nossa. Ninguém lê. Letra D. Será emitido pelos tribunais de contas após 90 dias, 60 dias após o recebimento das contas, a não ser que tenha outro prazo maior previsto na Constituição Estadual ou nas leis orgânicas, tá certo? Então, tomem cuidado com isso, gente. Onde é que está isso? Artigo 57 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas, quando recebe as prestações de contas, ele tem até 60 dias contado do recebimento para fazer aquele parecer prévio. A não ser que tenha um prazo maior ou menor na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município, tá? Eu sei que é muita informação, gente, mas eu acho assim que nesse bate-papo dá para vocês irem assimilando, tá certo? Se quiser anotar a fundamentação, artigo 57, 60 dias e não 90. Letra E. As normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal serão fiscalizadas direta e exclusivamente pelo Poder Legislativo. Gente, desde quando vocês estudam constitucional, vocês sabem que o controle, seja ele externo ou interno, o titular do controle externo é o Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, e ainda tem o controle interno de cada poder. Então, gente, não é exclusivo do Poder Legislativo, tá certo? Então, a letra E também está errada e a fundamentação é o artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, gabarito letra A, mande bala aí. E eu acho, gente, que eu acho melhor, já são 10 horas, a gente encerra e volta. O que é que tu acha? Acho melhor também. Eu só vou mudar de lugar aqui, tá? Então, pronto. Pode começar. Pessoal, aquele esquema, tá? Eu vou fechar a live, já volto em seguida, convido e ela entra de novo na minha live, tá certo? E a gente vai para a questão 51, tá? Isso, a gente vai terminar as questões, gente. A gente vai terminar. Vamos todas, mais 1 hora de aula. Isso, tá. Já vou voltamos. lá.